bem-vindos a mais um Cafezinho Espiritual. Espero que você esteja bem aí na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Pega o seu cafezinho para nossa meditação, pega o seu chazinho para você que gosta, né? E vamos meditar. Hoje nós vamos falar sobre, na revistinha Mulher Cristã Solidão, a gente vai falar sobre deficiências, que seria, temos dois tipos de deficiência, física e espiritual. E o autor David Ferneyhough, ó, que nome difícil, traz pra gente uma explanação sobre isso. Pega seu cafezinho. Ele começa falando assim. Um desafio. 1 em 7 pessoas no mundo tem algum tipo de incapacidade. Como essa revistinha é de 1981, isso já deve ter aumentado, né, gente? Ele começa falando, desde o momento em que Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo. A humanidade tem sido flagelada desde então por epidemias, doenças, ataques do coração, muitas deficiências. Há dois tipos de deficiências, a física e a espiritual. A que flagela a alma, claro, espiritual, é o pecado. E é experimentada por todos que transgridem a lei de Deus. E a outra é experimentada fisicamente por muitos que foi produzida pelo pecado da desobediência no Jardim do Éden. O desafio que se coloca diante de nós é examinar as deficiências físicas e procurar as bênçãos que delas podemos advir, extrair, né? Deficiente, coxo, manco, expressam a mesma ideia, né? São pessoas que andam curvadas, que se arrastam, que têm dificuldades, né? E ninguém pode estar certo de que vai viver uma vida plena e que um dia não vai passar disso, né? Por isso, ninguém pode ter 100% de certeza de que algo não vai acometê-lo e deixar em estado debilitado, né? No mundo terás aflições. Essa é a única certeza que nós temos. Está lá em João 16:33. Cerca de 1 entre 7 pessoas no mundo tem algum tipo de incapacidade. E entre os deficientes, apenas a minoria indica é incapaz de viver uma vida normal. Os 4 principais tipos de capacidade são cegueira, surdez, aleijação e limitação mental. Não importa qual sejam as incapacidades, todas as pessoas deficientes defrontam-se com problemas semelhantes. Esses problemas dizem respeito de si próprios, né? A família, a comunidade. Muitos se sentem sozinhos porque percebem que a sua deficiência os torna diferentes. Temem que os outros não os aceitem por causa da sua incapacidade, né? Muitos passam por isso, nós vemos, né? Nos jornais, nos noticiários. E até quem conhece tem algum parente, né? É uma tarefa muito difícil desenvolver a confiança em si mesmo e aprender a viver dentro dos limites da incapacidade. A família de uma pessoa deficiente tem um sincero desejo de ajudar e muitas vezes faz muito por ela. A superproteção impede que a pessoa desenvolva suas próprias habilidades muitas vezes. Ela precisa sentir-se independente e deveria ser-lhe permitido testar a sua capacidade de desenvolver os seus próprios problemas. A deficiência encontra novos problemas quando entra na vida da comunidade. Seus temores aumentam quando deixa o círculo protetor da família e dos amigos. O sentimento de ser diferente pode tornar-se mais intenso na escola e no trabalho, mas ele não precisa da sua superproteção e nem da sua piedade. As pessoas de acordo com a sua capacidade que devem ser notadas e não por sua incapacidade. Olha que bonito isso! As pessoas no mundo devem ser julgadas de acordo com a sua capacidade, não com a sua incapacidade, nem por sua incapacidade. Todo mundo precisa saber que ele tem esperanças, objetivos, ambições, unidos ao desejo de conseguir sucesso como todos, né? Muitas pessoas famosas sofreram deficiências e conseguiram sucesso fazendo grandes contribuições à humanidade. Por exemplo, Frank Roosevelt foi aleijado com o resultado da poliomielite e foi o único presidente a ser eleito 4 vezes. Helen Keller conseguiu vencer 3 deficiências físicas. Era surda, muda e cega e conseguiu aprender a escrever e falar. O aleijadinho tem mãos aleijadas e fez belas estatuetas, né? É verdade. Podemos examinar a palavra de Deus e ver muitos exemplos de como as pessoas superaram as suas deficiências e conseguiram atingir grandes coisas. Moisés era né? Mesmo com problema na fala, se levantou dentre o povo subjugado numa terra estranha para tornar-se o libertador de Israel. Abraão veio de pais idólatras e tornou-se o pai da fé e o amigo de Deus.
Saulo de Tarso era o perseguidor dos cristãos, né, num passado pecaminoso. E depois de converter-se ao Senhor, ele ainda tinha deficiência, que era o espinho na carne. Mas mesmo assim não deixou isso abatê-lo, continuou buscando. Paulo não se preocupou com a deficiência e se tornou um cristão mais forte por causa disso. Isso é um exemplo que nós devemos seguir, né? Uma deficiência pode ser uma pedra de tropeço ou um degrau para se subir. Tudo depende de como você usa. Glória a Deus, né? Precisamos saber que as deficiências podem ser bênçãos. Homens perderam a visão para ver a salvação de Deus. Outros perderam a audição, mas passaram a ouvir a palavra de Deus. Outros ainda perderam a capacidade de andar, mas aprenderam e deram passos para andar nos caminhos da justiça. Muitas vezes a doença abriu caminho para uma saúde espiritual antes desconhecida. Oh, glória a Deus! Em 1948, na tenra idade de 6 anos, o escritor deste artigo caiu vítima de poliomielite. Assim, falando por experiência, que às vezes a melhor posição é ficar deitado de costas. Quando isso acontece, somos forçados a olhar para cima. De onde vem a força? Todas as pessoas deveriam saber que a ajuda verdadeira na vida delas vem daquele que dá a vida. Por causa da minha deficiência, criei coragem e grande dependência de Deus. O desejo de realizar e vencer, a compaixão para aconselhar e ajudar os outros. Dificuldades e deficiências podem ser bênçãos. Isso fez na vida do escritor aqui, olha que lindo. Não apenas porque testam o merecimento da paciência, mas também porque nos tornam melhores. Da mesma maneira que o carvalho não é apenas testado pela tempestade, mas fortalecido por ela, a humanidade pode ser fortalecida sob qualquer circunstância pela graça de Deus. Precisamos saber que muitas vezes as melhores coisas resultam de um ferimento. O trigo é moído antes de ser transformado em pão. A terra tem de ser cortada pelo arado para poder receber a semente. Deficiências podem ser bênçãos se lembramos a promessa de Deus, que é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Aprendamos a glorificar o nosso Pai em qualquer condição em que nos encontremos e a apoiar-nos em seu poder para as bênçãos sempre. Glória a Deus, que estudo bom, hein? E foi surpreendida aí, né? Que Deus continue sempre falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai amado e bendito, nos perdoa por nossas deficiências de pequenez espiritual muitas vezes e nos ajuda com as nossas deficiências, ó Pai, tanto espirituais quanto carnais, para que possamos ser melhor a cada dia, transformando as nossas deficiências em bênçãos para te servir, ó Pai. Como disse o escritor aqui, que possamos, ó Pai, ser mulheres que apoiam a sua igreja, o seu corpo, que cuidam uma das outras e que ganham almas para ti, não importa o problema que estejamos enfrentando, que sejamos, ó Pai, motivos de glória e honra para o seu nome. Em nome santo de Jesus, nós oramos a ti e agradecemos por mais esse estudo, por essa manhã. E pedimos que o Senhor continue cuidando de nós. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de segunda-feira agora. Bom final de semana e bom descanso para você. Tchau, tchau.